A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse momento de estudo e oração da palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro Sozo e no início nós falamos sobre o significado do Sozo, falamos sobre a reconexão com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo. Entendemos que Deus Pai, Ele cura o nosso corpo e Ele é quem provém, que sustenta e que dá uma identidade, um propósito. Jesus representa os nossos amigos, irmãos, é Ele que cura a nossa alma, Ele é o nosso companheiro e Ele é o nosso amigo, amém? E o nosso espírito, ele é ministrado pelo Espírito Santo e ele é representado pela figura da maternidade. E nós entendemos a importância de cada um desses que representam a Trindade, né? E depois passamos sobre as mentiras, que além da cura, com esse relacionamento, da restituição desse relacionamento com algum dos membros da Trindade ou com todos eles, vem um próximo passo que é de entendermos as mentiras que ainda o nosso ser possa estar enraigadas, né, e que precisam de libertação. Então falamos de 3 tipos de mentiras, que são as lentes pintadas, sugestões engenhosas e as falsas verdades. E no capítulo 8, eu vou tentar ser breve, vamos falar sobre fechando as 4 portas, amém? Então, nesse capítulo, ele vai falar que, além das mentiras, né, o que acontece? Nós, quando estávamos nas trevas, estivemos presos a algum tipo de pecado. Então, nós precisamos renunciar e pedir o perdão de Jesus para quebrar as fortalezas demoníacas ligadas a esse tipo de pecado. E aí é onde muitos cristãos não aceitam que eles tiveram algum tipo de pecado, tá? Mas se o Espírito Santo ele habita em você, ele vai trazer a consciência daquilo que você precisa renunciar. Então, para trazer libertação para a escravidão demoníaca que acontece, talvez na sua vida, nas nossas vidas e na nossa geração, nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender, né? Então, de acordo com um grande profeta e ministro de cura chamado Baltari, as questões físicas, espirituais e emocionais de uma pessoa, elas podem ser rastreadas até o momento da abertura de qualquer uma dessas portas. E quais portas são essas? São medo, ódio/amargura, pecado sexual e ocultismo. Tá? Eu falei pausadamente para que você anote. Então, dê pausa aí e anote, tá? Então, é somente através do Espírito Santo mesmo e que nós vamos trazer a identificação se há alguma dessas portas abertas. A mais frequente encontradas é o medo. Tá? Dentro dessa porta pode-se encontrar preocupação, incredulidade, necessidade de controle, ansiedade, isolamento, apatia, vícios, tá? E orgulho. Então, se algum desses problemas estiverem te perseguindo ou você estiver ministrando a alguém, é necessário renunciar os laços e pedir perdão e receber a verdade, tá? Então, renuncia a espíritos de isolamento, espíritos que te afastam de Jesus, de Deus Pai, Deus Espírito Santo, né? Após essa porta do medo está a porta do ódio/amargura, tá? E dentro dessa porta está a amargura,
amargura, a inveja, fofoca, calúnia, raiva, autodesprezo, que é a baixa autoestima, tá? Então, essa porta, ela pode ser confusa para muitos cristãos que acreditam que é impossível que algum cristão, que algum crente mesmo, venha a odiar. Mas a Bíblia, ela fala sobre isso. Lá em 1 João 3, no versículo 15, fala: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Tá? Em Lucas 6, 27 e 28 fala: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem aos seus inimigos, façam o bem aos que te odeiam, abençoe os que te amaldiçoem, orem por aqueles que te maltratam. Tá? Então, muitos cristãos têm dificuldade de se reconciliar com a palavra ódio, né? Devido a essa palavra ódio. Então, às vezes, essa palavra ódio, muitas vezes é substituída pela palavra amargura ou falta de perdão, tá? Que fica mais fácil de entender. E descobrimos que a falta de perdão, que se manifesta no ódio pela amargura e ferida, tá? Ela permanece como uma das maiores rupturas no bem-estar de uma pessoa. Então, quando as pessoas se apegam à raiva, ela convida à formação de fortalezas demoníacas. Veja o que Paulo diz lá em Efésios 4, 25, 27. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. É por isso que a Bíblia nos ordena a perdoar os outros e ser rápido em perdoar, porque aqui ele fala que apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, né? Em Mateus 5, 22, 24 fala: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha que coisa séria. Também qualquer que disser ao seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não é eu que estou falando, tá? Está na Bíblia. Então, fechar a porta ao ódio e à amargura está inextricavelmente, desculpa, gente, mas está escrito assim, ligado à capacidade de uma pessoa transmitir perdão, tá? Então, embora às vezes possa ser difícil perdoar, recusar-se a perdoar leva a frutos negativos em nossas vidas diárias e a sermos cativos a uma cela de prisão feita por nós mesmos. A falta de perdão é um cativeiro, né? E eu já estudei em livros de alto nível de batalha espiritual que a falta de perdão, ele é um cativeiro que você é quem tem a chave, não é a pessoa que está de fora, né? E muitas vezes fica orando e pedindo para que Deus venha te socorrer, sendo que é você que tem que abrir esse cativeiro. Então, aqui conta uma história, né, de um homem que ele foi na guerra do Vietnã e ali ele passou por vários traumas de guerra, né? A pessoa que vai para uma guerra, ela vê coisas terríveis. E ali ele criou um certo ressentimento contra Deus, por ele ver pessoas morrendo e tudo mais.
e ele sofria com reumatismo, né? E na sessão do Souso ele precisou liberar perdão para Deus Pai, tá? E até vou ler aqui o modelo de oração. Deus Pai, perdoe-me por estar amargurado contra você. Eu removo toda a culpa que eu coloquei em você pela artrite em minhas mãos. Eu entrego toda arrogância, raiva e falta de perdão para você em nome de Jesus. Deus, o que você tem em troca para mim? Então, esse é um tipo de oração onde ele está renunciando, né, e ele pedindo perdão, tá? Outra porta é a do pecado sexual. Esta porta, ela inclui adultério, pornografia, fornicação, indecência, abuso, fantasia, estupro, homossexualismo, tudo isso. Então, embora cometer pecado contra o corpo hoje já é totalmente normal, um cristão hoje casar virgem ou esperar em Deus é como se fosse algo espantoso, até dentro da igreja. Tem igrejas que já aceitam, né? Então, cada dia a gente percebe que nós estamos andando na contramão do sistema, né? Mas a Bíblia deixa claro que os pensamentos luxuriosos, eles são perigosos, porque em Mateus 5, 27 e 28 fala: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, só o olhar já é um ato de pecado, né? Aquele segundo olhar, né? Porque às vezes aquele primeiro olhar a pessoa tira rapidamente, né? Mas ali ela volta e olha, e ali já é algo perigoso, tá? Nós sabemos que a Bíblia fala, né, que o homem o homem e a mulher ele foi feito para ter intimidade sexual no casamento, e homem e mulher Deus fez, né? E isso até uma representação, né, da Trindade. A família é uma representação da Trindade aqui na Terra. Você percebe muito mais nítido. A pessoa que teve uma família saudável, até as emoções dela é mais curada, né? A pessoa é mais fortalecida em Deus. Então, o pior é que as pessoas se envolvem sexualmente antes do casamento, ou até por defraudação, às vezes nem chega a se envolver, mas cria-se um laço de alma. E um laço de alma é um laço onde demônios entram, tá? Para que conecte essa pessoa e desconecte do propósito profético. Então, aqui tem um modelo de oração. Na página 142 fala assim: Deus Pai, peço que me perdoe por me envolver em pecado sexual e criar um laço de alma insalubre com... Aí vai dizer o nome da pessoa. Peço que o Senhor me perdoe e quebre quaisquer laço de alma ligados entre mim e a pessoa. Eu mando de volta para o nome da pessoa, a pessoa vai dizer, qualquer parte sua que eu tenha retido, lavada através de seu sangue. E eu retiro qualquer parte de mim que foi deixada com a pessoa, lavada através do seu sangue. Jesus, enquanto você quebra esse laço de alma, o que você quer que eu saiba? Então, aqui é um modelo de oração para quebrar esse laço de alma, tá? Com outra pessoa. E a última porta é a porta do ocultismo. Dentro dessa porta há astrologia, adivinhação, cartas de tarô, reuniões mediúnicas, tabuleiros Oyurra, acho que se diz assim, manipulação, participação em convênios, maldições e práticas de feitiçaria. Hoje em dia tem muito mais, né? Muito mais. Às vezes a pessoa acha que está ali só aprendendo lei da atração e ali ela está entrando no misticismo, de numerologia, de
de projeção astral, de várias outras coisas. Então, por conta de prosperidade, né? E mesmo se um cliente, aqui fala, mesmo se uma pessoa nunca se comprometer intencionalmente com essas práticas, comprar itens que possam manter laços ao ocultismo ou o envolvimento de um cônjuge no ocultismo, pode levar a apegos demoníacos. Aqui conta a história de uma moça que ela tinha muita raiva e ela foi procurar o Soso, tá? E ali ela teve uma manifestação demoníaca por conta de envolvimento com o ocultismo. Então ela teve que desligar, renunciar, pedir perdão, tá? Para que essa porta fosse fechada, tá? Então, muitas vezes a pessoa, como as mentiras, ela se envolve achando que é algo bom, né? E no fundo, ali é uma cilada de Satanás. O inimigo, ele se disfarça de anjo de luz para enganar o povo de Deus. E às vezes a pessoa ela vai ali às vezes sem malícia, né? Faz ali uma simpatia, faz ali algo e ali começa a demônios a entrarem, a possuir a vida daquela pessoa, aquela circunstância, e depois a pessoa não entende porque ela está na igreja, mas ela não consegue se desenvolver, ela não consegue ser feliz, e o ocultismo, ela prende a vida da pessoa por completo, né? Por completo. Então, para fechar as 4 portas, é necessário que peça ao Espírito Santo que revele para garantir aquilo que precisa ainda ser tratado na sua vida. Talvez não foi você que se envolveu sexualmente com outra pessoa ou no ocultismo, mas talvez na sua história, na sua geração, há um histórico disso. Às vezes todo mundo se envolveu e menos você. Então, na intercessão, nós sabemos que há como nos arrependermos por identificação, há como pedir perdão por aquela pessoa que às vezes ainda está presa ali naquele pecado e ainda está em trevas e ela ainda não reconheceu a luz de Cristo e ela não consegue se arrepender. Mas se você está aqui, você tem como se arrepender daquilo que você fez, daquilo que você percebe que já ficou para trás, mas gerou consequências na sua história e até hoje alguma área da sua vida está aprisionada. Então nós vamos orar, mas antes eu vou fazer algumas perguntas e aí eu já te aviso para que você venha refletir e orar sobre isso, tá? E se for o caso, você vai dando pausa. Você sente que há alguma falta de perdão ou amargura em relação a alguém? Você sente que precisa se perdoar? Você tem alguma mágoa contra Deus por coisas que não estão indo bem na sua vida? Você sente que carrega algum medo? Há algum pecado sexual ao qual você precisa renunciar? Você já esteve envolvido em alguma prática ocultista? Agora eu vou orar, amém? Pai, nós te agradecemos pela revelação da Tua palavra, pela Tua bondade e porque a cada dia o Senhor está nos levando a aprofundar em cura, salvação e libertação. Os Teus filhos, os quais o Senhor escolheu
para ouvir essa aula, que seja o teu Espírito Santo ministrando ao coração deles. Que não seja, Senhor, uma aula de acusação, mas que seja uma aula onde a tua luz venha brilhar e venha, Senhor, brilhar a cada dia até que se torne dia perfeito na história e na vida dos teus filhos. Nós concordamos agora, Senhor, que há o quebrantamento, que há um arrependimento genuíno fluindo das entranhas dos teus filhos. Senhor, como diz lá em Joel, Senhor, nós nos arrependemos. Senhor, nós não queremos mais, Senhor, que as nações olhem e caçoem de nós. Nós agora nos ajoelhamos, nos voltamos para Ti com o coração quebrantado. Senhor, não rasgamos as nossas vestes, mas rasgamos agora os nossos corações em quebrantamento, em arrependimento. Senhor, nós quebramos agora, Senhor, todo laço com espírito de ódio, com toda raiva, com todo medo, com todo pecado sexual, com todo ocultismo em nós e na nossa geração. Nós nos arrependemos diante da tua cruz e agora, Senhor, olhando para Ti, que é a verdade, nós pedimos agora que o Teu Espírito venha implantar a Tua verdade, o Teu amor, a Tua justiça, Senhor, a Tua cura, a Tua salvação e libertação, aonde havia prisão, aonde havia cativeiro. Agora nós abrimos as portas para o perdão, nós liberamos perdão, Senhor, e nós abrimos agora as cancelas, Senhor, as portas, as celas, Senhor, que nos aprisionavam em pensamentos baixos, em sentimentos baixos, em tristeza, em preocupações, em medo, em angústia, em solidão, em isolamento, em orgulho, em soberba. Senhor, nós nos humilhamos diante da tua presença e pedimos que o Senhor venha nos sarar, sara as nossas vidas, olha para nós, Jesus, nos dar a graça, Senhor, e o teu favor, Senhor, para sermos totalmente livres e para que as nossas vidas não fiquem retendo nada, aquilo que precisa ser liberado, Senhor, que possamos a cada dia nos santificar em Cristo Jesus e ter as nossas vidas, a vida dos teus filhos, sejam completamente restauradas e restituídas para a honra e glória do nome de Jesus. Um forte abraço, souzo de Deus para você. Fique com Deus e até amanhã.